Pouquíssimos e raros são os momentos em que Jesus não se importa com a preocupação das pessoas. E estes momentos, eles são dirigidos para também deixar muito claro a cada um de nós que Deus mora no detalhe e não na grandeza das coisas, porque cada instante já é um milagre. E a grande mensagem desse evangelho é dizer: se vocês não estão atentos a tudo o que está em volta de vocês, nada mais que eu fizer será de fato um sinal visível aos vossos olhos. Canta a própria palavra que aquele que criou as Pleiades, o universo todo, já deixou tudo o que existe para de fato lembrar que Ele nos criou e que fomos nós que perdemos esse contato. Fomos nós que deixamos de percebê-lo. E eu repito, deixamos de percebê-lo porque prestamos mais atenção nos barulhos que estão no contorno do que de fato na sua presença. E aqui eu volto um pouco à primeira leitura. Antes dessa leitura, fala-se da criação do mundo, da primeira tentação do homem e da mulher. E essa capacidade de sermos tentados, ou melhor, essa incapacidade de não sermos tentados, não nos pertence. Então todos nós somos tentados. E tentados todos os dias. Eu conheci um padre muito idoso que aos seus 92 anos de idade, eu era bem molecote, quando ainda estava começando a pensar em ir ao seminário, depois eu desisti lá pelos 10, 11 anos, ainda tinha seminário menor, e ele falava: olha, você vai ter tentações até na minha idade, então já precisa ser santo hoje. E aquilo era uma mensagem muito dura para um meninote de 10 anos de idade, que ainda não conseguia compreender todo o mistério de uma vocação, mas me ensinou muito da vida. A tentação, ela é premente, ela é urgente na vida da gente, mas ceder à tentação não. Por isso que é importante essa sensibilidade contemplativa, porque essa sensibilidade contemplativa que nos fala a palavra no evangelho de hoje, é a capacidade na qual nós percebemos que nós não estamos sós. E quando a gente percebe que não está sozinho, mesmo quando acha que está sozinho, diminui a força do pecado em nós. Assim fazia Deus no paraíso, na dinâmica de exemplificar a primeira tentação do homem, que para mim está muito próxima do orgulho. Deus passava todas as tardes, tinha intimidade com o homem. Quebrou a intimidade com o homem quando o homem quis conhecer para além do bem e do mal, ou melhor, para além do bem, o mal. Mas ele caminhava. Então não adianta também só estarmos na presença de Deus. É preciso também saber contemplar o paraíso que nós habitamos, por mais infernal que ele possa nos parecer. Quando nós falamos isso, nós falamos de uma espiritualidade profunda, inclusive para olhar essa palavra. Veja, Deus, ao expulsar Adão e Eva do paraíso, não os deixou sós. Não os expulsou para um vale onde não poderia ser cultivável. Não os abandonou no processo procriativo. Está aqui a primeira mãe de todos os homens dizendo: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E esse homem era Caim.
Mas é interessante que, se eu ler de novo essa passagem, a protagonista da geração não é o Senhor, mas Eva. E aí também me parece cheirar um pouco de orgulho. Como assim? Fui eu que fiz, mas o Senhor ajudou. E muitas vezes, esse orgulho de achar que nós fazemos alguma coisa, sem que antes esta coisa seja nos dada pelo Senhor, é o que de fato amaldiçoa a obra. E olha como a história se decorre. Eu gerei com a ajuda do Senhor, não foi o Senhor que me deu, com a minha ajuda. Por exemplo, a nossa fé acredita que um filho é gerado por Deus no ventre da mãe. O encontro de amor dos gametas que Deus pensou, e é naquele momento que Deus continua criando, porque cada filho é um ato criativo de Deus. A gente não pode ser que Deus não crie mais hidrogênio, oxigênio, nióbio ou qualquer outra coisa da tabela periódica, mas Ele cria uma pessoa nova quando o homem e mulher se encontram. Então é Deus quem cria a pessoa, não é Eva que gera. E aqui o agiógrafo, ele faz questão de deixar muito impresso: eu gerei com a ajuda de Deus, não Deus gerou com a minha ajuda. Porque a mulher mesmo empresta o seu corpo à natureza. Desde do primeiro DNA gerado, já não é mais o corpo da mulher. A mulher de fato é o quê? Uma nave, no sentido de um barco. Por isso que a gente diz o aborto, que tira do barco, que empresta ao poder da vida biológica e espiritual a graça de um ser novo, que desde a concepção até a sua terminalidade natural emana a nossa defesa por ser gerado em Deus, por ser totalmente diferente, por ser uma vida para fazer com que a terra se torne melhor, e assim evoluímos. Mas me parece aqui que o geógrafo coloca o orgulho de novo. Meu Deus, ela tinha, junto com Adão, acabado de experimentar que o orgulho os derrubara, mas ainda estavam na presença do Senhor, ainda o Senhor não havia, entre aspas, os abandonado. E assim foi. Abel depois também foi gerado, e o primeiro Caim, agricultor, e o segundo pastor de ovelhas, muito próprio daquela realidade. Aconteceu que o primeiro dízimo da Bíblia foi inaugurado com esse texto. E ainda a gente teima em dizer que nós não temos que oferecer a Deus o nosso sacrifício, o nosso dízimo. Primeiro, e foi rejeitado de Caim. Por que que Deus olhou para o dízimo de Abel? Porque o dízimo de Abel era o dízimo da primícia. O texto coloca indiretamente que me parece que Caim não deu a sua primícia, não deu o seu melhor. Então Deus olha para o sacrifício verdadeiro, não o que sobra, mas aquilo que é importante. E diz o texto: Abel ofereceu os primogênitos do seu rebanho com a sua gordura. E o Senhor voltou o seu olhar, porque Ele olha para o sacrifício sincero, não importa a quantidade. Ele olha para o sacrifício sincero. E enquanto Caim não teve a oferta nem olhada, ou seja, Deus rejeita. E Caim se enche do quê? Do fruto do orgulho. O primeiro fruto do orgulho está borbulhando na compreensão da criação do homem, a
cólera, a ira, a raiva, porque Deus me rejeitou. Não fui eu que não ofereci o melhor, foi Deus que me rejeitou. Veja a inversão de novo. Eu estou no centro. Deus tinha que fazer o que eu queria. Aprendeu com quem? Fui eu que gerei com a ajuda de Deus. Então eu mereço o melhor, porque fui eu que gerei. Fui eu que cultivei. É o fruto do meu trabalho, e não do sol, e não da água que caiu. Assim o orgulho continua. E quando Deus rejeita, ele se enche de cólera. Mas Deus não abandona a sua misericórdia. Veja a beleza desse. Eu me emociono com a beleza da insistência de Deus em nos amar, Maria, em cuidar da gente, em ter a gente assim no colo. Deus de novo está lá com Caim, mas Caim está cheio de cólera. O que o orgulho e a cólera fazem? A gente se cegar. O que o orgulho e a cólera falam? O que o orgulho e a raiva faz? A gente fica surdo. E ele está diante de Deus, e o Senhor pergunta a Caim: por que está cheio de raiva, de cólera, e andas de rosto abatido? Em verdade que, se fizestes o bem, vai andar de cabeça erguida. Se o centro do mundo está no teu umbigo, não. Mas se você oferece ao Senhor o melhor, o que você está dizendo para Ele? Tu és o centro, Tu és o nosso Criador, e eu nada sou. E aí Ele diz assim: o pecado está na tua porta, está batendo. Vejam, eu não consigo fazer uma leitura moralista disso aqui. Eu consigo sentir o amor de Deus, porque quantas vezes o Senhor fala na nossa consciência: para de ser besta, olha do que você está se enchendo, e a gente por orgulho mantém. E aí o Senhor diz assim: o pecado está à tua porta, está te espreitando, Caim, mas contudo, todavia, entretanto, tu poderás dominá-lo. Então vejam o que qualifica um pecado mortal. É a experiência de iniciar devagarzinho a ira, não perceber que aquilo virou ódio e capacitar as minhas mãos a não matar. Jesus vai dizer isso ontem no Evangelho, para quem ouviu. Quando você chamar o outro de patife, é assim que começa o pecado. Quando você se encolerizar por outro, é assim que começa o pecado mortal. Porque ninguém sai na rua atirando em ninguém ou matando a esmo. A gente mata porque se encoleriza. E nós cristãos somos chamados a dominar. E a dominação é o que se chama temperança. E no inglês é bonito, que é power self. É o poder de mim mesmo, de dominar a mim mesmo. E Isaías vai dizer: é muito melhor dominar a si mesmo do que ganhar uma cidade inteira, que é mais forte o homem que domina a si mesmo do que aquele que ganha uma cidade inteira. E assim foi. Caim, cheio de orgulho, se ensurdeceu, encheu-se de ira e planejou um homicídio doloso. Convida o seu irmão a ir ao campo. E logo que chegam no campo, Caim se atira sobre o seu irmão para impedir que ele fuja e o mata. E o Senhor ainda dá mais uma chance de Caim se arrepender. Mas depois que a gente passa o sinal amarelo, na experiência do autodomínio, tudo está estrumbicado, igual dizia o Chacrinha. Onde está teu irmão? Sem nenhum arrependimento ele responde: eu por um acaso sou segurança do meu irmão? E o Senhor fala: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão
está clamando por mim da terra. E é interessante que até hoje ainda a gente não aprendeu que um pecadinho pequeno, eu vou repetir, um pecadinho pequeno, não confessado, não experimentado na palavra, ele vai crescendo, ele sai do venial, que é esse que a gente recebe perdão quando implora e canta a misericórdia de Deus na missa, passa pelo capital, que já precisa de confissão, e chega ao mortal. Eu dizia ontem aos casais que estavam na comunhão, como é que começa um adultério? A pessoa acorda e fala, não, hoje eu vou adulterar. Não, um adultério conversa na conversa mole do WhatsApp, conversa mole, é minha amiga, como você está? Nem sempre a gente está bem com o marido, com a esposa. Se tiver, você não é ser humano. Aí aquele dia que você não está bem, fala assim, briguei com meu marido, ele não me compreende, briguei com a minha esposa, ela não entende o meu cansaço, a minha dor. Aí não faz isso não. Você quer me ver? Vamos me ver. Aí conversa. Aí no final da conversa, toma uma biritinha, não acontece nada. Aí cai na consciência, assim, não, isso é errado, bloqueia. Aí desbloqueia de novo no outro dia, desculpa, desbloqueei porque... desculpa, já escorregou. Mas padre, foi uma bobagem. Sim. Uma bobagem eu não oferecer o melhor, de receber uma rejeição do Senhor, de se encolerar, de ser de novo exortado pelo Senhor a não alimentar a minha cólera, alimenta a minha cólera, chego no pecado mortal, e aí sim, a minha vida se amaldiçoa por mim mesmo. Não foi Deus que me amaldiçoou, nem amaldiçoou Caim. E nasce o primeiro assassinato, fruto do quê? De uma oferta maldada. E eu ainda voltar, fruto de um orgulho de uma mãe que achou que gerou um homem por si mesma, só contando com a ajuda de Deus. Repito, pelo amor de Deus, não olhem para esse homem como um moralista, muito pelo pecado, embora eu seja professor de moral na área de bioética, mas olhem como um pai e um servidor da palavra, que passa como um ser humano essas mesmas tentações e dificuldades, mas que com a minha direção espiritual, com o meu ouvir a palavra, com a ajuda do meu confessor, eu elimino a bom termo e a bom tempo o ódio, a tentação enquanto ela é fraquinha e não me dominou. Porque tanto a mim quanto a qualquer um de vocês, e você que está em casa também, eu tenho certeza que Deus envia anjos com essa mensagem, envia sua palavra diretamente através da Bíblia ou dos meios de comunicação, investe em anjos, como eu falei, investe em pessoas que de fato, que como anjos nos avisam, sai dessa, não é por aí, para que de fato a gente não se atinja com a maldição que pode ser o contrário da criação e portanto gerar morte. Daí eu encerro também que a maldição para muitos é a vida, como é para Caim. A maldição é a vida. E por isso o pecado não gera morte biológica, como muitas vezes a gente entende. O pecado mora no nosso coração e ele faz com que a gente morra antes da hora. Por isso que a pessoa que não tem fé e vive em pecado é como se estivesse morta em vida. Não tem esperança, não tem perspectiva além dos anos que passa sobre esta terra. Não encontrou o Senhor. Por isso é importante a gente encontrar o Senhor na vida, na palavra,
sozinho lá no nosso quarto, contemplando, porque é a partir dessa experiência que a gente se sente todo o tempo com Ele. Quando a gente se sente todo o tempo com alguém, nós não temos possibilidade de mentir para Ele. E é por isso que o Senhor quer, para nos curar, visitar a nossa raiva, o nosso orgulho, curar a nossa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Deus não tem limites para nos salvar, mas eu posso dar limites para que Deus me salve e, portanto, perder o seu presente. Fiquemos atentos. Quem tem ouvido, ouça e leve ao coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.